Não tem jeito, a idade chega pra todo mundo. Na verdade, enquanto você assiste esse vídeo, você tá ficando mais velho a cada segundo. Desculpa te lembrar disso, mas o que eu ia dizer é que o MMA é considerado esporte para jovens. Sessões de treinos brutais, lutas duras, lesões e etc. Tudo isso é algo que um corpo jovem é mais do que capaz de suportar, mas existem algumas fortes exceções. As artes marciais mistas já viram alguns bons exemplos de caras que se destacaram na profissão apesar de terem uma faixa etária mais avançada do que a maioria. A gente não tá aqui para falar da triste realidade que é muitas vezes ver lutadores que claramente já passaram do seu auge, mas continuam insistindo em se colocar dentro do cage de forma até muitas vezes irresponsável, ou citar casos daqueles que continuam lutando mesmo longe dos holofotes em eventos regionais. Hoje vamos falar daqueles lutadores que desafiam a lógica e o tempo lutando em alto nível. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e estes são os 10 lutadores que mais desafiam a lógica no MMA. Número 10, Mark Coleman. Mark The Hammer Coleman ficou conhecido no mundo do MMA por ter se tornado o primeiro campeão dos pesados do UFC. E até chegar lá ele conquistou o apelido de padrinho do Ground and Pound. Isso depois de aparecer junto a diversos wrestlers amadores que alcançaram sucesso na época. Depois de se mudar para o Japão para competir no Pride, Coleman adicionou outro capítulo ao seu legado. Apesar de chegar na organização com uma sequência de 4 derrotas consecutivas, ele ganhou o título do Grand Prix de 2000 encarando Igor Vovchanchyn, que na época estava sustentando uma sequência de 37 lutas de invencibilidade. Coleman já tinha 35 anos naquela época. Parecia o momento perfeito para ele encerrar a carreira, uma vez que o esporte começava a evoluir de forma impressionante naquele tempo, e levando-se em comparação a diferença de idade com seus oponentes, cada vez mais gritante. De volta ao UFC, Coleman conquistou sua última vitória aos 44 anos de idade, ao vencer Stephan Bonner no UFC 100. Sua apresentação final foi uma luta principal contra o também coroa e ícone do UFC, Randy Couture. O resultado foi que a soma da idade dos dois chegou ao número de 91 anos. Foi um recorde na história do UFC e Coleman sozinho contribuiu com 45 anos. Número 9, Mark Hunt. Imagine chegar ao UFC com um cartel de 5 vitórias e 6 derrotas no MMA. Agora imagine chegar ao UFC com 36 anos de idade. Depois do Pride em busca de cheques mais gordos, Mark Hunt decidiu tentar a sorte no octógono e acabou que o Super Samoa se saiu muito bem nessa rara oportunidade dada pela organização. Além de ganhar bônus por performance em 7 lutas, ele fez parte da luta principal de um show da companhia também por 7 vezes, e logo conquistou muitos fãs pelo mundo que ainda não o conheciam dos tempos de Pride K1. No auge de seu surpreendente sucesso, Hunt lutou pelo título interino dos pesados aos 40 anos de idade. Mesmo que ele não tenha saído da luta com o cinturão, Hunt continuou lutando por mais 4 anos, nocauteando o ex-campeão dos pesados Frank Mir e o eventual desafiante ao título Derrick Lewis. E diferente de muitos nessa lista, não existem casos de doping que possam colocar sua longevidade no esporte em questão. Assim como Michael Bisping, Hunt sempre foi muito crítico de usuários de substâncias ilegais para melhora de performance, e já enfrentou vários lutadores que caíram no doping. E olha que ele ainda foi longe o suficiente para processar o UFC. Número 8, Vitor Belfort. Agora é o outro lado da moeda. Com apenas 12 segundos de experiência no MMA, Vitor Belfort estreou no UFC aos 19 anos e imediatamente se estabeleceu como uma das maiores forças desse esporte, competindo em tudo que é evento, incluindo o UFC, Strike Force, Affliction, Pride e Cage Rage como peso pesado, meio pesado ou até peso médio. As mãos rápidas e o poder de nocaute de Belfort eram uma força conhecida por diversas gerações. E sim, ele pode até ter recebido alguma ajuda extra, mas 22 anos ainda é muito tempo competindo entre os melhores do mundo. Aos 38, Belfort ainda enfrentou Chris Weidman pelo título dos médios. É claro que o banimento do TRT não ajudou em nada Vitor Belfort, mas o brasileiro se manteve relevante muito além da data de vencimento da maioria dos lutadores. Com o recente anúncio de que ele assinou com o One Championship, parece que a ideia de aposentadoria passa longe da cabeça de Belfort, e com um regime menos restritivo ou até inexistente de testes, dependendo de para quem você pergunta, é bem possível que o fenômeno apareça revigorado aos 42 anos de idade, pronto para nos entreter por um pouco mais de tempo. Número 7, Michael Bisping. Com sua estreia no UFC aos 27 anos, Michael Bisping só conseguiu consolidar sua carreira digna de Hall da Fama perto dos 40. Não me entenda mal, ele teve uma trajetória respeitável na carreira com vitórias contra nomes como Chris Lieben, Yoshihiro Akiyama e Brian Stann, até se estabelecer como um contender eterno da categoria dos médios. Isso depois de mandar bem como meio pesado no TUF. Mas curiosamente, depois da chegada da ousada no UFC, Bisping iniciou uma trajetória expressiva que finalmente o fez realizar o sonho de ganhar o cinturão do UFC.
UFC. Um dia antes de seu aniversário de 37 anos, Bisping derrotou Anderson Silva numa luta dramática que o levou ao bônus de luta da noite e o impulsionou ao chamado de última hora para disputar e conquistar o cinturão dos médios contra Luke Rockhold no UFC 199. Meses depois, ele fez uma defesa de cinturão bem sucedida contra seu grande rival e futuro nome dessa lista, Dan Henderson. Embora ele tenha acabado finalizado nas últimas 2 lutas de sua carreira, o fato de ser um lutador limpo competindo por tanto tempo em tão alto nível, perto dos 40, é um feito e tanto que fala por si só. Número 6, Anderson Silva. Ele é um dos melhores lutadores de todos os tempos. Ele também é um dos poucos que conseguiu ter sucesso contra o processo natural de envelhecimento. Por isso é uma surpresa para alguns saber que aos 28 Spider considerou a aposentadoria do esporte depois de ser finalizado por Dadio Takese no Pride 26. E se não fosse por Rodrigo Minotauro que o fez desistir da ideia de abrir um lava-jato e pendurar as luvas, sabe-se lá qual seria o futuro de Spider. Quando muitos lutadores estão começando a assumir o papel de veteranos à medida que suas capacidades físicas começam a cair, Anderson Silva dominou o melhor que a categoria dos médios tinha a oferecer bem depois dos 30, como um dos campeões mais dominantes da história dos esportes de combate. Apenas 2 meses antes de completar 40 anos, Spider retornou de uma lesão gravíssima na perna, derrotando Nick Diaz na luta principal do UFC 183. E mesmo depois do líquido misterioso que transformou a luta em no contest ou sem resultado, ainda assim foi um duelo divertido entre 2 dos maiores nomes desse esporte. E para completar, semanas antes do aniversário de 44 anos, Spider enfrentou Israel Adesanya em uma das lutas mais emocionantes de 2019. Mesmo não tendo o braço erguido muitas vezes desde que perdeu o cinturão do UFC, Spider ainda é favorito contra a maioria dos pesos médios. E o assunto aposentadoria, nem sinal por enquanto. Número 5, Yoel Romero. Apenas dê uma olhada no físico de Romero e entenda o quanto é difícil acreditar que esse cara tem 42 anos. Desde que ingressou no plantel do UFC após a fusão do Strikeforce e virou um peso médio, o soldado de Deus atropelou quase todo mundo que foi colocado à sua frente. Viradas improváveis, joelhadas voadoras e uma variedade de destruição destacaram uma carreira que levou Romero até a chance pelo cinturão do UFC por 3 vezes, mas ele acabou falhando em todas, perdendo na decisão dos juízes ou falhando no corte de peso. Em um duelo contra a nova geração, Yoel Romero fez junto a Paulo Borrachinha uma das melhores lutas do ano. Embora tenha sido derrotado após 3 rounds de muita ação, muitos viram sua vitória. O mais surpreendente é que ele ainda é um lutador de MMA de primeira linha quase 20 anos depois da sua primeira aparição nas Olimpíadas como representante de Cuba. E sim, nós sabemos que ele caiu no doping por uso de substância proibida, mas ele e sua equipe conseguiram provar que na verdade era um suplemento contaminado. Ele inclusive ganhou 27 milhões de dólares num processo contra Gold Star Performance Products. O tempo certamente foi muito gentil com Romero de uma maneira que você dificilmente verá por aí. Número 4, Georges St-Pierre. GSP dispensa apresentações, ele é facilmente um dos melhores e mais amados lutadores de todos os tempos a pisar no octógono. Ele é também um bom exemplo de cara que fez o possível para retardar o declínio natural da idade. Vale lembrar que os melhores wrestlers amadores no MMA normalmente aprenderam a modalidade na infância, tornando assim suas habilidades quase impossíveis de serem alcançadas pela maioria. GSP começou a competir profissionalmente já como adulto, mas ele conseguiu vencer wrestlers mais condecorados como Josh Koscheck e John Fitch. Em determinado momento existiu uma especulação de que Josh poderia fazer parte da seleção nacional de wrestling do Canadá, o que seria inédito para um cara que começou tão tarde. Mas a sua conquista mais impressionante relacionada à idade provavelmente foi quando ele disputou o título dos médios depois de voltar de um hiato de 4 anos desde que abdicou do reinado nos meio médios. Os 37 anos, os 4 anos de inatividade e a subida de peso para a categoria dos médios não atrapalharam GSP, que fez história ao finalizar Michael Bisping. Mesmo que ele tenha anunciado oficialmente sua aposentadoria do esporte em 2019, ele deixou a porta aberta para uma luta no peso leve contra o atual campeão e invicto Khabib Nurmagomedov, que eu honestamente não ficaria surpreso se acontecesse. Com os recentes anúncios de que Tyron Woodley e Kevin Lee se juntaram a ele como membros da TriStar Gym, GSP talvez tente mais uma vez desafiar o tempo. Número 3, Daniel Cormier. É muito difícil ignorar o fator tempo quando se fala em Daniel Cormier, principalmente em relação ao que ele já conquistou no MMA. O quarentão já fez o impensável e se consolidou como um dos maiores lutadores de todos os tempos, mesmo depois de iniciar sua carreira aos 30 anos. Depois de alcançar o título dos pesados do Strikeforce e se tornar apenas o segundo campeão duplo da história do UFC, disse é um caso pra lá de especial. Passando por seu histórico no wrestling amador, onde teve 2 passagens pela equipe olímpica dos Estados Unidos,
Cormier tinha 39 anos quando nocauteou Miocic no primeiro encontro e conquistou o cinturão dos pesados. Ele é incrivelmente honesto ao falar sobre a questão da idade como atleta. Como resultado, ele também tem sido alvo de piadas do amigo campeão Max Holloway. Mas isso não muda em nada o fato de que esse coroa que esbanja a forma de um paizão barrigudo é tranquilamente um dos melhores lutadores a lutar em alto nível e fazer parte do ranking peso por peso. Número 2, Dan Henderson. Esse cara é sem dúvida nenhuma um dos lutadores mais incríveis da história do MMA. Ele também assistiu de perto diferentes eras do esporte. Suas conquistas mais conhecidas foram os 2 cinturões do Pride na mesma noite e o título meio pesado do Strikeforce anos depois. Mas ele também foi campeão do King of Rings em 1999 e até ganhou um torneio peso médio no UFC 17 antes disso. A tentativa de unificar os cinturões do Pride no UFC, a primeira luta de 5 rounds que não valia cinturão, ter sido parte da era do Strikeforce na CBS, Reno tem sido parte de muitos grandes momentos ao longo dos anos. Depois de um nocautaço contra Hector Lombard no UFC 199, Reno recebeu uma oportunidade que muitos coroas de 42 anos não têm: uma nova disputa pelo cinturão do UFC. Mesmo que Michael Bisping tenha convencido os juízes que ele venceu aquela luta, foi um combate extremamente apertado que rendeu algumas edições de suas H-Bombs, que machucaram o então campeão algumas vezes. Naquela que acabou sendo a sua última luta antes da aposentadoria, Reno dividiu opiniões e deixou muita gente achando que ele merecia ter conquistado o cinturão antes de curtir a sua aposentadoria. Menção honrosa, Fabrício Werdum. Uma das maiores referências do jiu-jitsu lutando em alto nível no MMA, Fabrício Werdum merece ser citado nessa lista. Depois de ingressar no MMA aos 24, Werdum construiu uma trajetória com passagens pelo Pride, derrotou Fedor Emelianenko pelo Strikeforce e se tornou campeão dos pesados do UFC ao finalizar Caim Velasquez aos 37 anos de idade. Número 1, Randy Couture. Quando o assunto é lutadores mais velhos que permaneceram no topo contra a elite, mesmo quando a lógica sugere que isso é quase impossível, Randy Couture tem que encabeçar essa discussão. Lá no UFC 13, Randy Couture já tinha 34 anos. Ele foi chamado com apenas 3 semanas de antecedência e venceu 2 lutas com finalizações rápidas para conquistar o torneio dos pesados e iniciar uma das carreiras mais icônicas do esporte. Entre um de seus momentos vovô garoto, Randy deixou a aposentadoria aos 43 anos para derrotar Tim Sylvia na decisão e conquistar o cinturão dos pesados do UFC. Ele defendeu o título contra o então promissor de 28 anos Gabriel Napão. Enquanto o cartel irregular de 19-11 de Randy Couture esconde o quanto ele era bom, o americano só enfrentou a nata do esporte, os maiores nomes. Sua última luta, uma derrota contra Lyoto Machida, interrompeu uma sequência de 3 vitórias consecutivas contra o campeão de 2 divisões do One Championship, Brandon Vera, a lenda Mark Coleman, e o campeão mundial de boxe James Toney, no intercâmbio bizarro entre boxe e MMA. Essas vitórias consolidaram Randy Couture como o homem mais velho a conquistar uma vitória no UFC aos 46 anos de idade, recorde que ele mesmo quebrou ao vencer outra luta aos 47. E aqui vai um salve para Max Randall, que editou esse vídeo, e para Anthony Walker, que escreveu essa lista. Muito obrigado por assistir, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like para nos ajudar. Nós teremos vídeos semanais por aqui e deixe o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo logo abaixo. E também fique à vontade para nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.